Vamos abrir em Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 5. Gênesis 45, verso 5. Essa noite vai ser uma exposição que vai versar desde o capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, mas eu vou concentrar a leitura aqui nesses versos de 5 a 8 do capítulo 45. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém. Oremos. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Gênesis é o seu livro, o primeiro livro do Antigo Testamento, tão importante e caro para nós, teu povo, o povo de Deus, a igreja. Tantas coisas importantíssimas estão lançadas aqui, os alicerces de tantas doutrinas importantes. Por isso, Deus, que o teu Espírito nos ilumine e nos ajude a compreender a tua palavra. Nos alimenta, Deus. Dai-nos da tua presença e nos santifica, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar. Um técnico, quando está perdendo um jogo, ele perde tempo. E quando os jogadores se aproximam do banco para ouvir o técnico, a esperança deles é que o técnico vai ter uma estratégia que vai mudar o resultado. Isso é o que se espera. Mas enquanto o time que está perdendo corre para o seu técnico, o time que está ganhando também tem um técnico. E ele vai até o seu banco de reserva também, querendo ouvir uma estratégia, querendo ouvir um plano, para que aquela vitória parcial até o momento, ela se mantenha. Porque todos querem ganhar. Assim é o ser humano. Nós sempre estamos atrás de um plano. Ou sempre estamos fazendo planos. Que queremos conquistar as coisas, queremos ter vitória, queremos ter sucesso. Mas, francamente, quando você fizer uma avaliação da sua trajetória, o que você vai perceber? O que vai ser revelado da sua vida? Que você não tem o controle, que você não tem o poder e nem o conhecimento necessários para pensar e executar qualquer tipo de plano para a sua vida. Na verdade, o nosso esforço, o nosso melhor esforço é um frágil rascunho que não resiste a uma semana de plano sem que o fracasso já chegue diante de nós, as imperfeições sejam reveladas. E isso acontece porque você vive num mundo caído. A maioria das vezes, quando você faz um plano, coisas imprevisíveis acontecem. O quê? Pecados, tragédias, fracassos, imperfeições, fraquezas, planos mal elaborados, definem o que realmente acontece na sua vida. Lembre-se, todos nós fazemos planos e colocamos esperança nesses planos.
Mas aí eu lembro de Paulo. Paulo falou assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Veja, Paulo ali tinha um plano, e ele não conseguia ser vencedor nesse plano, de fazer aquilo que Deus queria. Assim é você. Na verdade, assim somos nós todos. É nessa altura então, que fica evidente, igreja, que para todo homem espiritual, ele vai entender que somente o Senhor pode nos salvar dos nossos planos, das nossas ideias. Porque, como disse, elas muitas vezes fracassam, porque Ele é o único que tem o poder para fazer o plano dar certo. E tem uma outra coisa ainda, Deus é o único também que consegue fazer toda a maldade que às vezes acontece contra você, e fazer essa maldade se transformar numa coisa boa. Porque no final, todos os planos de Deus são bons, são perfeitos, e eles nunca falham, diferente do seu. Quantas vezes você está tendo que reorganizar alguma coisa que você projetou? Nós não conseguimos organizar uma semana e aquilo acontece exatamente como a gente planejou. Não acontece uma semana. O dia, acontece coisas que você não está esperando e muda totalmente o rumo do seu dia. Aquilo que você pensou em fazer, você não faz. Portanto, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Desista daquilo que você pensa que você é. Desista daquilo que você quer, que você acha que é o melhor para você ser aquilo que Deus te chamou para ser, para você viver não o seu plano, mas o plano de Deus, que é muito diferente do nosso. Vivendo o plano de Deus, você vai encontrar satisfação, alegria, e você vai começar a perceber a sua verdadeira humanidade, que é distorcida pelo pecado. Você vai entender o verdadeiro propósito para o qual Deus te criou. Deus criou a todos nós para uma vida cheia de valor, dignidade porque a nossa vida tem que ser baseada na fé em Cristo. Porque na verdade, esse é o grande plano de Deus. O plano de Deus para mim e para você é Cristo, é uma vida com Cristo, porque Ele promete não uma vida para agora, mas Ele promete uma vida eterna na presença do sábio e bom Deus, porque é isso que importa no final. Onde vamos estar? Quando acabar todos os seus planos, aonde você espera estar? Qual é o maior objetivo da sua vida? Fazer o quê? Conquistar o quê? Porque o maior objetivo de Deus, quando olha para você, é fazer você conforme o Filho dele. E o objetivo de Cristo é que onde Ele esteja, você esteja também. Esse é o plano de Cristo, e esse é o plano de Deus. Agora, vamos olhar para a vida de José. Essa vida riquíssima, cheia de detalhes que a Escritura nos traz, e pensar, o que José pensava de si mesmo? Será que José tinha um plano para a vida dele? E será que aquilo que José pensava, José, o filho de Jacó, era a mesma coisa que Deus pensava para ele? Então, primeira coisa, o homem sempre tem um plano. O problema não é ter um plano, o problema é que os nossos planos não funcionam. O de Deus sempre funciona. Então, isso aqui é o coração desse sermão. Deus está desafiando você a parar de viver o seu plano, do seu jeito, buscar as suas metas, e você viver o plano dele, e você ser aquilo que Deus chamou você para ser. José
olhando para a história dele, o futuro dele era, aos olhos dele, ser o futuro herdeiro de um pai rico, que era Jacó, um homem abençoado. E provavelmente os seus irmãos iam servi-lo. Isso é o início do plano dele. Você é um homem próspero. Meu pai é um homem rico, meu pai é um homem abençoado. E então nós começamos a olhar para a Escritura a partir do capítulo 37 e começamos a entender a história de José. José, aos 17 anos, ele era o filhinho do papai. Isso mesmo, ele era o filhinho do papai, que usava uma roupa especial, uma roupa de festa, todos os dias. Uma roupa que, naquela época, pessoas muito importantes apenas usavam, príncipes. Tinha uma manga comprida, era uma roupa colorida. Ele era auxiliar do pai. Os irmãos saíam para fazer o trabalho pastoril, e Jacó falava: José, vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo. E qual era a principal característica desse jovem auxiliar de seu pai, quando ele estava ali, olhando o serviço dos irmãos? Era falar tudo o que eles faziam de errado. E isso vai tornando José um homem odiado pelos seus irmãos. Por quê? Porque mesmo muito jovem, ele era linguarudo, um dedo duro, e ninguém suporta dedo duro por muito tempo. E José era um dedo duro. Os irmãos não suportavam ele. E além disso, ele também tinha a língua solta, porque ele começou a ter sonhos de Deus, e nesses sonhos os irmãos, os feixes, que depois ele entende que esses feixes eram os irmãos, e depois o próprio sol, a lua, o pai e a mãe, se prostravam diante dele. E ele então começa a se gabar por causa desse sonho, porque ele percebe que todo mundo vai se prostrar diante dele. Como era imaturo esse tal de José. Mas tudo corria bem. Ele tinha a melhor roupa, ele era o filho preferido do papai, o papai era rico, ele era respeitado, os seus irmãos, por causa do pai, respeitavam ele também, e conforme os seus sonhos, tudo ia dar certo para ele. Então essa era a ideia, o plano da vida dele. Porém, chega um dia, que o pai vira para ele, como tinha feito várias vezes, e fala: meu filho, vai ver cadê seus irmãos. Só que os irmãos dessa vez estavam muito longe de casa, muito longe, em outros passos. E ele então chega até os irmãos. Mas quando ele está chegando, os irmãos que já o odiavam muito, por vários motivos, olham para ele e falam: é hoje a oportunidade de acabar com esse irmão linguarudo, dedo duro, orgulhoso. Hoje a gente acaba com ele. E então eles começam a tramar, os irmãos de José, como matá-lo. Vamos matar José. O ódio leva ao homicídio. Mas aí, o filho mais velho de Jacó, que não era muito gente boa não, porque ele tinha ficado com a concubina do próprio pai. Esse era o currículo desse homem. Mas, provavelmente ele queria livrar o irmão mais novo para ficar bem com o pai. Então ele fala: não vamos matar José não, vamos jogar ele numa cisterna. Uma cisterna sem água, porque senão ele ia ficar afogado. E aí Rubens se afasta. E aí vem um outro personagem importante, que é o quarto filho de Jacó, que é Judá. Judá também não tinha um currículo muito bom. Então Judá falou assim: olha, está vindo aí os mercadores, eles estão indo para o Egito. Vamos tirar o sonhador da cisterna e vamos vender. E ele vai embora para o Egito e acaba o nosso problema. E assim foi feito. Só que agora, eles têm que voltar para casa. E eles têm que dar um motivo, uma explicação, porque sumiu o queridinho do papai. Na verdade, eles não tinham que dar uma explicação para o papai, para Jacó. Eles tinham que enganar o pai.
porque eles venderam o irmão deles como escravo para o Egito. E agora eles têm que contar uma história. Ironicamente, o pai deles é Jacó. E Jacó é aquele que uma vez enganou o próprio pai Isaac, fazendo de conta que era Esaú. A mãe dele, Rebeca, faz um cabrito. Ele vem e dá para o pai, coloca as roupas do irmão Esaú para ter o cheiro de Esaú, e o pai Isaac dá a bênção para ele, da primogenitura. Ele engana o pai, ele mente para o pai. E é interessante que agora a mesma coisa está acontecendo com Jacó. Porque Jacó pegou o cabrito e pegou uma roupa. Agora os filhos vão pegar a roupa de festa de José, vão rasgar, vão matar um cabrito, vai pegar o sangue, colocar nessa roupa e vai voltar para casa e falar: pai, encontramos essa roupa aqui, estraçalhada, a roupa de José, um animal feroz acabou com ele. E aí, como não lembrar daquilo que é falado no Novo Testamento? A lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Porque um dia Jacó enganou o pai, e agora os filhos estão enganando ele. Semeadura. É o fim de Jacó, porque José era o filho de Raquel, que ele amava acima de todas as outras esposas, e ela tinha morrido no parto de Benjamim. E ao mesmo tempo também, os irmãos devem ter olhado para o outro e falado assim: agora acabaram-se os sonhos do sonhador, porque ele foi embora. A história de José é um pouco da minha história, da sua história. Muitas vezes você tem um belo plano, muitos de nós temos muitos planos, mas nós somos ingênuos. A gente faz um projeto e vai lá e prepara tudo que é necessário para cumprir esse projeto, e aí a gente dispara na caminhada de executar o projeto, para ganhar o grande prêmio, para ficar feliz, para se sentir bem-sucedido, muitas vezes até para que as pessoas nos olhem e digam de nós que nós vencemos na vida. Infelizmente, nós não percebemos esse coração caído, que somos projetistas muito frágeis, porque nós não temos poder para fazer os planos, nós não temos sabedoria, e falta visão do reino. Quantos planos você tem que não tem nada a ver com o reino de Deus? Muitas vezes é a maioria. Nós estamos fazendo os planos para a vida na terra. Quantos de nós têm planos espirituais, planos com peso de eternidade? A maioria de nós não tem. Nós estamos pensando só para o aqui, agora. E aí, queridos, quando você começa a executar os planos, o que vem? Vem as lutas. E quando vem luta, vem o medo, e aí a gente fica bravo, e aí acontece uma coisa interessante: quando você está num projeto, num plano, e fica difícil, você até ora mais, porque você quer que o plano dê certo, você vai bater mais na porta de Deus, e aí nós fazemos alguns ajustes, e voltamos à luta, e assim nós ficamos muito tempo assim, mas alguns, por causa do Espírito Santo, ainda têm um discernimento. E aí chega uma hora da nossa vida que a gente olha para tudo que está acontecendo e a gente fala: eu estou sofrendo. Por que eu estou vivendo com tanta angústia na minha vida? Eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, por que tanta angústia? Por que tanta ansiedade? E aí a gente para de lutar um pouco, e a gente olha para o céu, e a gente pergunta: Deus, o que está dando errado? Deus, o que eu fiz errado? Eu faço tudo certinho, por que as coisas não funcionam? Mas aí quando a gente para, cansado dessas nossas lutas, que são nossas, não são as lutas de Deus.
O Espírito Santo de repente nos mostra que muito perto do caminho, que são os caminhos que nós criamos para os nossos próprios planos, o Espírito Santo mostra que tem, muito perto dali tem um caminho, mas que não é o nosso, mas é um caminho que está dentro do plano de Deus, e é um caminho que está pronto, que é um plano perfeito, que tem todo o poder, que tem sabedoria, que tem visão de futuro, que tem peso de eternidade, porque vem de Deus. Infelizmente, muitos de nós não vão perder a salvação, mas podem partir dessa vida sem nunca ter vivido profundamente, experimentado, de verdade, o plano de Deus para as suas vidas. Porque nós ficamos presos aos nossos próprios planos, aos nossos objetivos. Só que Deus não deixou José no plano dele, de ser o herdeiro, de ser simplesmente um homem rico, um homem respeitado, de ter boas roupas. Não. Mas para que José entendesse o plano de Deus, precisou começar na vida dele uma profunda crise. Ele passa de um homem preferido do pai, que é um homem abençoado, um homem rico, de uma hora para outra, ele passa a ser escravo. E se não bastasse isso, depois de um tempo que ele está no Egito, e ele alcança algum sucesso quando ele chega no Egito. Ele tem uma promoção. Só que chega uma hora que tem uma denúncia falsa contra ele. E aí, de escravo, ele vai para a prisão. Ele é preso. O que aconteceu com ele? Como que ele sai dessa posição tão vantajosa aos olhos dele, a uma posição lá de prisão, de preso num país estrangeiro? Mas eu digo a você, o que está acontecendo na vida de José é o início da intervenção para que José deixe de viver o seu próprio plano e viva o plano dele, porque o plano de Deus é melhor, o plano de Deus é superior, ele satisfaz a alma, ele te torna mais feliz. E então nós chegamos no ponto quando nós vamos perceber que Deus intervém na sua história para o nosso bem. Por amor ao seu povo, por amor a José, Deus intervém. Deus entra na história dele. Esse processo de Deus na vida de José vai durar 13 anos. 13 anos Deus trabalhando no coração dele, e esse processo começa quando ele é abruptamente traído pelos seus irmãos, quando ele é vendido no campo. Mas quando ele chega a 30 anos, ele se torna governador do Egito. Mas vamos entender como isso aconteceu. Primeiro, uma coisa que nós não gostamos: Deus mudou José do lugar que ele estava. Geralmente, ser humano não gosta de ser mudado do lugar que ele está. E foi a primeira coisa que Deus fez: eu vou ter que tirar você das vistas do seu papai, porque agora eu, seu pai, vou tratar na sua vida, porque eu tenho um plano para você. Então ele pega ele, tira de Canaã, leva para o Egito. E agora vem aquelas coisas que a gente não quer ouvir. José começa um tratamento com sofrimentos inimagináveis para um jovem de 17 anos. Ele terá provações dramáticas, mas um novo José está sendo forjado para que ele viva o plano de Deus para a sua vida. E no final, o plano de Deus para a vida de José vai ser bom para a própria família dele, que na época era o povo de Deus. No Egito, quando ele chega, aqueles mercadores que o compraram dos seus irmãos, ele o vende a um alto oficial,
de Faraó chamado Potifar. E Potifar percebe que tem algo especial na vida de José. E ele então nomeia José mordomo da casa dele, se torna uma pessoa importante, um bom salário. A Escritura diz que Potifar não sabia nada que tinha na casa dele, estava tudo na mão de José. Só que José era um homem bonito, tanto de aparência como de porte físico. E Potifar era casado. E a mulher de Potifar coloca os olhos naquele hebreu, naquele escravo. E ela então começa a assediar José, um jovem. E a resposta de José é uma recusa firme. Seu marido me deu o poder de tudo, eu só não posso tocar em você. Mas ela continua investindo, assediando ele dia após dia, e então ela faz uma falsa acusação contra José, e José acaba sendo preso, indo para a masmorra do Egito, acusado de um crime sexual num país estranho. Olha para José, traído e abandonado pelos seus irmãos. Como que ele deveria ter saudade de seu velho pai Jacó, do pequenino Benjamim, filho da mesma mãe? Ele era um escravo num país estranho, mas ele estava indo bem. Ele tinha um emprego, um bom emprego, ele comia, tinha um lugar para ele estava crescendo. Mas agora ele é preso. Entenda isso, como que uma alma não sofre quando alguém é preso por algum crime que ele não cometeu? Isso é terrível. Uma das piores coisas que acontece com alguém, preso por algo que ele não fez nada de errado. Queridos, em tudo isso, a mão de Deus está presente na vida de José. Mas espere, deixa eu ser mais claro. É a mão de Deus que está causando todas essas coisas na vida de José. Isso é uma verdade mais ainda clara. Deus está fazendo tudo isso. E até esse momento, José não sabia de nada, não entendia nada. Na prisão, de novo, ele chega na prisão, o carcereiro olha para ele, vê algo especial em José. Olha, estou vendo que você é confiável. A partir de agora você vai ser o chefe aqui da cadeia. Você vai cuidar de todos os presos. Então, onde ele chega, ele é bem recebido, é bem tratado. Se ele está preso, e agora, ele não é mais tão jovem, ele já envelheceu um pouco. E é interessante que antes era um jovem sonhador, e os sonhos não se afastam da vida de José, porque antes eram seus sonhos, agora, outras pessoas, no caso, o padeiro e o copeiro de Faraó são presos e passam 3 dias na prisão, e quando eles estão presos, eles têm sonhos, e eles comentam sonhos com José. José é o sonhador, mas agora também ele percebe que ele tem o dom de interpretar o sonho. E José escuta um e fala que vai acontecer, escuta outro e fala que vai acontecer, e aquilo que ele diz acontece exatamente. E ele diz para o copeiro que é o que vai sair livre, porque o padeiro vai morrer. Quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. E o copeiro esqueceu de José. E José continua preso. Passam-se 2 anos. E o copeiro está lá servindo a taça na mão de Faraó. Então chega uma noite. Faraó tem um sonho. Ele tem outro sonho. E ele fica inquieto. E ele reúne todos os sábios, todos os magos do Egito, e ele fala: tive 2 sonhos e estou perturbado. Preciso que vocês me digam o que esses sonhos significam. E os magos e sábios
Os inteligentes do Egito não têm uma resposta para Faraó. Mas eis que o copeiro lembra do hebreu escravo José. Olha, Faraó, quando eu estava preso, tinha um hebreu que ele falou o que ia acontecer comigo e para o padeiro. O que ele falou aconteceu. Então o Faraó diz: traz esse homem à minha presença. José é barbeado, colocado uma roupa para ir à presença de Faraó. Então o Faraó vira para ele e fala: me falaram que você consegue interpretar sonhos. E aí você já começa a perceber uma diferença em José. Ele diz: não está em mim, mas Deus fará resposta favorável a Faraó. Já olhem o tratamento de Deus na vida dele. Aquele que vivia contando sonhos, se gabando, orgulhoso. Agora quando alguém fala que ele tem alguma coisa de bom, ele tem o dom, ele fala: não, mas isso aqui é Deus. Deus que me deu, é Deus que fala. Ele só me usa. O Faraó então conta o sonho para José. E José fala: Deus manifestou a Faraó o que há de fazer com você. José interpreta os sonhos, e mais do que isso, ele, sem ser pedido, ele começa a aconselhar a Faraó como ele deve lidar com aquela situação complicada. Ele diz que vai ter, conforme o sonho de Faraó, 7 anos de fartura e depois 7 anos de dramática fome. O Faraó ouve tudo aquilo, e na frente de toda a sua corte, ele tira o seu anel, põe no dedo de José e o nomeia governador de todo o Egito. Ele só fica abaixo em poder do próprio Faraó. Agora, nós não estamos mais com um jovem de 17 anos. Nós estamos diante de um homem de 30 anos de idade. Ele inicia o seu governo. Em seguida ele se casa, tem 2 filhos. O mais velho é Manassés, o mais novo é Efraim. Aquele jovem maturo, que causava ódio aos seus irmãos, porque falava demais, porque se gabava dos sonhos que tinha, não existe mais. Agora temos um novo José, um homem moderado entre a sabedoria e a misericórdia. Olhando para a vida de José, já começamos a ver virtudes de Deus no caráter dele. Primeiro, ele é um homem leal. Ele foi colocado num teste duro, difícil. Não tinha ninguém na casa de Potifar quando a mulher de Potifar o assedia. E ele resiste, ele corre. Então, característica aqui na vida desse homem, José, ele é leal. Ele é fiel ao seu Senhor. Segundo, agora ele é um homem sábio, não é mais imaturo quando era aos 17 anos. Ele aconselha a Faraó diante da crise, e quando o Faraó escuta, nomeia ele governador. E ele se mostra um governador sábio também. Terceiro, humildade. Aqui há um grande contraste. Lembre-se do seguinte: esse homem não foi mandado para o exterior para aprender em grandes escolas. Esse homem não estava usando dos privilégios do dinheiro de seu pai. Esse homem está sofrendo, esse homem está sob crise, ele está sob sofrimento, agonia, angústia, solidão, quantos sentimentos terríveis. Mas agora está começando a emergir a obra de Deus no coração dele. Não tem como o Espírito esculpir em mim e você o caráter de Cristo sem sofrimento, sem peleja, sem renúncia, agonia, dor. Não tem, porque o próprio Cristo aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Não vai ser diferente com você e comigo, porque é na escola de Deus que aprendemos as coisas de Deus. E eu vejo agora um José que é humilde, porque quando o Faraó fala, nossa, como que você consegue fazer isso? Ele fala, não, é o Senhor, ele aponta para Deus, ele glorifica a Deus, ele não olha para ele.
É o mesmo que era orgulhoso por causa dos seus sonhos, por causa da sua roupa, porque era o queridinho do papai. E aí você olha o nome que ele dá para os filhos, Manassés e Efraim. E o nome dos filhos de José mostra o coração de José, mostra o emocional desse homem que foi abandonado, que foi traído, que quando estava na cisterna, antes de ser vendido, ele pediu, ele suplicou, angustiado, não façam isso comigo, e ninguém ouviu, e todo mundo se calou. Mas esse homem agora, no primeiro filho, coloca o nome de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos, e o nome Efraim quer dizer, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Eu vejo agora um homem maduro, um homem que resolveu as questões emocionais do seu coração, e isso só o Senhor pode fazer. Você não consegue resolver os problemas emocionais mais profundos, principalmente que envolve família, sem a ação do Todo-Poderoso. Se o Senhor não intervir no nosso coração, nós vamos morrer com esses dilemas, com essas mágoas, angústias e agonias, que nos sugam, que nos roubam parte da vida, da alegria, da paz. Mas, no meio de todo sofrimento, Deus abençoou o teu servo, porque Deus tinha um propósito nisso tudo na vida dele. Se alguém olha para essas virtudes, lealdade, sabedoria, humildade, maturidade, alguém pode perguntar, qual é o segredo desse homem? O que o José tem que os outros não têm? A Escritura responde, no mesmo capítulo 39, quando ele chega na casa de Potifar, no verso 2, e quando ele chega na prisão, na masmorra, no verso 21, existe a mesma expressão para falar, por que Potifar olha para ele e fala, você é especial, por que o carcereiro fala, você é diferente? A Escritura diz, o Senhor era com ele. Tem uma coisa importante para mim e para você aqui, igreja, passar por lutas, sofrer, ser espoliado pelo Espírito Santo de Deus para tratar o nosso caráter, não quer dizer a ausência da presença e do amor de Deus. Ele estava passando tudo isso porque ele precisava passar, mas Deus estava com ele, e os de fora olhavam para ele e falavam, esse homem é diferente, porque Deus estava na vida dele. Nunca duvide do amor e da presença de Deus na sua vida quando Ele estiver tratando você. Nunca. Porque Ele faz isso. Porque Ele não quer que você viva o seu plano. Lembre-se, José tinha os seus planos. José tinha os seus sonhos, seus ideais. Mas Deus tinha outra coisa para ele. E aqui é o que eu preciso pensar com você nessa noite. Porque José, ele foi levado. Ele foi vendido. Mas para mim e para você, o Senhor me chama e diz, abandone e venha, viva o meu plano, tenha discernimento do que eu quero para a sua vida. O próprio faraó, quando olha para ele, porque José fala assim, olha faraó, você precisa colocar alguém para administrar bem o seu país, porque vocês vão ter problema. O faraó fala, quem que eu vou escolher? Tem que ser você, um homem onde tem o Espírito de Deus. Faraó, um pagão, um ateu. Tem uma outra coisa importante aqui. Ele é vendido com 17, ele chega ao governo com 30, 13 anos, 13 anos. O que é isso aqui? O tempo do preparo de Deus para algo importante na vida dele. Mas será que só José esperou tanto? Paulo, chamado pelo próprio Senhor Jesus, quando chegava na cidade de Damasco, ele espera aproximadamente de 12 a 14 anos para começar a cumprir o seu ministério apostólico de ir aos gentios pregar o evangelho, conforme está escrito em Atos, capítulo 13.
De Atos 9 a Atos 13, são quase 15 anos de sofrimento, de rejeição pela própria igreja. Volta para Tarso, mas Deus está preparando o coração do apóstolo, e ele é bem sucedido quando ele vai. Davi, sempre rejeitado, sempre hostilizado, primeiro pelos seus irmãos, lembrando até os irmãos de José com ele. Ele é ungido com 17 anos por Samuel, mas ele vai se tornar rei com 30 anos. Ele espera todo esse tempo, até que ele possa também com 13 anos se tornar rei em Israel. E durante todo esse tempo ele foi perseguido duramente pelo irado rei Saul, sem motivo, porque ele sabia que, Saul sabia que Deus era com Davi. Todo mundo olha para Josué e lembra: Josué, eu sou contigo, amo forte e valente. Mas muitos esquecem que ele ficou 4 décadas servindo Moisés, 4 décadas sendo auxiliar do líder, só servindo, só fazendo, até que ele pudesse tornar líder também. O que você tem que aprender com isso? Nós precisamos ter paciência no preparar de Deus para aquilo que Ele tem para nós, seja para qualquer coisa. O Senhor nos segura de sermos promovidos para uma posição maior, porque nós não estamos prontos, não temos humildade, não temos preparo técnico para estar naquela posição. O Senhor nos segura aqui e a gente não tem paciência. Nós queremos ter um relacionamento que não estamos prontos e o Senhor nos segura. Tantas coisas nós queremos fazer e o Senhor nos segura por amor a nós. Tenha paciência no preparo de Deus nas coisas na sua vida, porque a Escritura diz que o precipitado peca, quando ele adianta aquilo que não é para ele naquele momento. Mas agora, José está pronto para viver o propósito de Deus. E qual é o propósito? Salvar o seu próprio povo, a sua família, da fome. E então nós chegamos no terceiro ponto. Deus sempre realiza o seu plano, ninguém pode frustrar. Mas José passou por um processo doloroso. Muitos olhariam para ele e falariam assim: nossa, como que eu faço para ser governador? Mas ninguém pergunta: como que foi na prisão? Qual o sentimento que você sentiu de ser traído, abandonado pelos seus irmãos? Como que foi ficar longe do seu pai? Como que foi sofrer injustiça de não ter feito nada com a mulher de seu chefe e ser preso por causa disso? A gente não faz essas perguntas, mas a gente olha lá, quando a pessoa já está naquela posição que Deus colocou. O Senhor colocou ele como governador do Egito para livrar o povo, era um propósito de Deus, para livrar a sua própria família da fome. O plano de Deus envolvia não somente a sobrevivência da família de Jacó. E agora tem uma coisa importante: quando nós olhamos, fala assim, o propósito de Deus é ele se tornar governador e livrar a família da fome. Mas, calma aí, qual era o relacionamento de José com seus irmãos? Como era o clima da família? Tem um ponto importante aqui. No plano de Deus não era só salvar a família, dando alimento na hora da fome em toda a terra, mas era restaurar os relacionamentos da casa de Jacó. Porque lembre-se que Jacó também foi enganado pelos seus filhos, que nunca tiveram a coragem de contar o engano, o engodo para o pai. E o pai achando que o filho estava morto, numa busca pela sobrevivência. Segundo a ordem de Jacó, então, Jacó está em Canaã, a fome chega ali, ele manda os filhos até o Egito comprar comida, e quando chega lá, quem é aquele que recebe os forasteiros para vender o alimento que foi armazenado nos 7 anos anteriores, nos celeiros de Faraó? José. E José olha e reconhece os irmãos, e os irmãos não reconhecem ele, e aí então José começa uma trama, porque ele não sabe muito bem o que ele vai fazer, ele não estava esperando aquela cena, ele nunca mais esperava dos seus irmãos. E até tem uma pergunta interessante aqui: depois que ele se tornou governador, por que ele não voltou para ver o pai dele?
Ele era governador, pode ser que ele estivesse muito ocupado. Como que ele ia deixar o cargo dele em plena crise, sendo a pessoa mais importante do governo, depois de Faraó? Mas é uma questão também, ele não volta. Mas Deus leva os irmãos lá para comprar comida. E quando chega lá, os irmãos não o reconhecem, mas José sabe quem é. E então começa aquela trama, eles vão e voltam, ele coloca o dinheiro de volta no saco deles com alimento, aí eles são descobertos, e vira uma confusão danada. Mas chega uma hora, no capítulo 45, que Judá começa a falar, e aí também Judá é outro que Deus está movendo o coração dele, porque Judá começa a falar, olha, Deus está nos castigando, porque nós fizemos mal para o nosso irmão, o irmão é José, e José está ouvindo. José chega uma hora que ele não aguenta mais, e ele manda todo mundo sair, ele grita com todos os seus soldados, sai todo mundo, deixa eu aqui, com esses forasteiros. E então, ele se revela aos seus irmãos, e aí é o texto que eu li aqui com vocês, no começo da pregação, que eu vou repetir, que é quando ele diz aqui, a partir do verso 4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, e aí ele continua toda a explicação, e conforme ele vai falando, você vai ver nas palavras dele, fala, Deus me enviou para cá na frente de vocês, vocês fizeram mal para mim, mas isso fazia parte de um plano maior de Deus, não é mais aquele José de 17 anos, imaturo, que se gabava dos sonhos, e que era o filhinho do papai, é um novo homem, é um servo do Deus vivo, e mais uma coisa, perceba aqui que ele é um homem submisso, porque ele diz assim no verso 5, agora pois não me entristeçais, nem me irriteis contra vós mesmos, porque me haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou. O que é isso? Deus me enviou, e no verso 7 de novo, Deus me enviou. É uma coisa difícil isso aqui, é muito difícil para mim e para você, quando as coisas começam a dar errado, você está sofrendo, e você fala, a mão de Deus está sobre isso, Ele está no controle, isso chama submissão, isso é muito difícil, é muito fácil meter a Deus quando tudo dá certo, mas quando as coisas ficam difíceis, é muito difícil meter a Deus, e esse homem aqui está fazendo isso, já passou o sofrimento, mas ele está falando para Deus que fez isso, submisso, um homem que crê na soberania de Deus, e ainda mais, ele perdoa os irmãos, um homem cheio de misericórdia, e não é um perdão colocando nenhum tipo de condição, ele não coloca chantagem, ele não coloca nada, ele simplesmente perdoa os irmãos, por um crime terrível, enganar um pai, vender o irmão, e ele perdoa. Imagina o sofrimento desse homem, imagina tudo que ele passou, porque não é questão só de ele perdoar, de ter sido vendido, traído pelos irmãos, a própria família dele, não é só isso, é tudo que ele sofreu no Egito, como consequência do que os irmãos fizeram, e ele perdoa. Já falei a vocês que os nomes dos filhos de José mostram o estado emocional do coração dele, sarado por Deus. Eu esqueço dessas mágoas, porque na minha aflição, Deus foi bom para mim. Como é difícil, né? Falar, Deus é bom para mim até quando eu estou sofrendo, mas Deus é bom. José então, manda buscar um pai, lá em Canaã. O que vem em seguida é uma das cenas mais marcantes de toda a Escritura. Um pai, muito idoso, que considerava o filho morto, recebe a notícia que o filho está vivo. Aqui parece que é um relance daquilo que falaram para os discípulos, para Jesus. Jesus vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mais ou menos, um preparo, um pai ouvindo, seu filho está vivo. Assim é descrito o encontro que demorou 22 anos para acontecer. 22 anos esse pai tendo um filho como morto e o filho está vivo. Por que tanto tempo? Mas é o tempo de Deus.
porque Deus está controlando todas as cenas do que está acontecendo na vida de todo mundo. Jacó, José, irmãos, Faraó, Egito, tudo está sob o controle absoluto de Deus. Então a Escritura narra assim o encontro de Jacó e José. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, é uma região do Egito. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Ele agarrou no pescoço do pai, barba grande, aquele cabelo branco, aquela pele enrugada, e ele ficou ali chorando, 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 vai saber quantas horas ele ficou ali. Esse povo sabia prantear, esse povo sabia chorar. Quando morria alguém, eles ficavam 30 dias de velório. Eles enfrentavam a dor e o sofrimento. Ele ficou ali chorando, na presença do pai dele. E então, o que diz Jacó, o pai, em seguida ao ver o filho, ele diz assim: já posso morrer, pois já vi o teu rosto, ainda vives. Quando eu li isso aqui, eu fui direto àquela cena de Simeão, lá em Jerusalém, quando Jesus foi ser apresentado. Ele tinha uma promessa de Deus, o Espírito Santo falou para ele que antes de morrer, ele ia ver o Salvador. E ele está lá no exato momento que os pais de Jesus chegam para consagrar Jesus, conforme a lei. E então, Simeão pega Jesus no colo, um bebezinho de alguns dias, e aí, diz assim Simeão: agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. José pegou Jesus no colo. Olhando tudo isso, como não perceber que José é um tipo de salvador? Ele salva o povo da fome, mas na verdade José só aponta para outro salvador, que é Cristo, que salva os pecadores do inferno. Não bastasse tudo isso que eu falei até agora do novo José, ele ainda diz: meu pai, fica aqui, que eu vou manter você com alimento e vou proteger vocês. E o que ele fala para o pai, ele fala para os irmãos: um filho que honra o pai, um filho que se importa com a família, com os irmãos, com o coração sarado. E que ainda nós temos para aprender nessa história familiar? Primeiro, o plano de Deus está revelado na vontade dele, não nas suas emoções. O plano de Deus não está nas suas emoções. O plano de Deus não está nas suas convicções pessoais. O plano de Deus está revelado na vontade dele. As emoções não devem controlar a sua vida. Olha para Jacó. Foi levado pela emoção, privilegiou José como seu preferido. Com isso, José se tornou um menino orgulhoso, se gabava diante dos irmãos por causa da preferência do pai, e isso provocou um ódio que queimava no coração dos irmãos, e começou aonde? No coração do pai, na emoção do pai. E quando Jacó faz isso, ele está imitando sua mãe Rebeca, que fez a mesma coisa, que amou Jacó, porque o pai Isaac amava Esaú, que trazia as caças para ele comer. E aqui eu posso falar de favoritismo dentro de casa. Como que isso pode destruir uma família? Um pai e uma mãe gostar mais de um, de outro. Olha a história que Deus nos deixa de lição. Decisões de família não devem ser tomadas com emoções, mas pela vontade de Deus revelada na palavra. Mas graças a Deus, que no final, a vontade de Deus prevalece, não as emoções da família. Mas repito, cuidado com as suas emoções, busca a vontade de Deus, ela é segura para você, é nela que encontramos o plano de Deus para a nossa vida. Segunda coisa, eu falei para vocês, o plano não era só salvar o povo da fome, o plano de Deus também era restaurar a família.
Deus sempre tem o propósito de restaurar a família, restaurar a igreja, restaurar nações. Como diz o texto que foi lido hoje, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. A história de José começa com a família quebrada, comida pelo ódio, sem paz, o favoritismo do pai, a vingança dos irmãos e a imaturidade de José, tudo isso se somou. Mas agora nós temos a misericórdia de José e o trabalho de Deus, e a família agora está unida, vivendo em amor no Egito, em Gósen. Depois o velho patriarca vai morrer com honras, vai ser enterrado em Canaã pelos filhos. Ele chega no Egito com 70 pessoas, e depois, para cumprir a palavra de Deus que foi dada a Abraão, ele sai de lá, milhares de pessoas, para depois conquistar sob a liderança de Josué, a terra de Canaã prometida a Abraão. Deus é poderoso para do mal trazer o bem. Diz assim, José, depois que o pai tinha morrido, os irmãos ficaram com medo. E agora, papai morreu. Esse amor, essa misericórdia de José vai acabar, ele vai se voltar contra nós. E aqui tem uma lição também. Irmãos, será que honra a Deus brigais depois que os pais estão mortos por causa de coisas? Porque os irmãos estavam com medo de José. José é super poderoso, nós fizemos mal para ele, e se esse perdão não é de verdade? E agora? Papai está morto. E então, José, mostrando a humildade que Deus tinha trabalhado no coração dele, ele vem e diz, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele fala isso porque os irmãos não ficam com medo, não viver com medo ali no Egito, porque o pai tinha morrido. A maldade não impede o plano de Deus, pelo contrário, Deus usa o mal para os seus propósitos eternos. Creia nisso. Igreja, escolha o plano de Deus. O homem busca estabilidade. Deus diz, creia na minha provisão. O homem pede para afastar o diabo dele. Deus diz, obedeça que o diabo vai embora. O homem quer ver Deus Pai. Jesus responde, quem vê a mim, vê o Pai. O homem quer dirigir sua própria vida. Deus insiste, confie na minha soberania. O homem quer ser vitorioso na terra. Deus diz, o céu é o seu destino final. Lá é o seu lar. Lá estão todas as suas conquistas. Todos os nossos tesouros não estão na terra, estão no céu. Deus me ensinou isso quando a minha mãe morreu. Quando eu olhei para ela, só foi a alma dela. O resto fica tudo, fica como herança. Mas o mais precioso Jesus levou, a alma que Ele comprou na cruz do Calvário. Lembra disso, os nossos bens mais preciosos não estão na terra, estão no céu. Seguros com Jesus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, como diz Jó, depois que Deus restaurou a sorte dele, quando ele orava pelos seus amigos, que falaram um monte de bobagem para ele, que não sabia nada do que Deus estava fazendo. Querido, Deus tem compromisso com a sua santificação. Quando eu falo para você que nós temos que abrir mão do nosso plano para viver o plano de Deus, é porque quando nós deixamos o nosso plano e vivemos o plano de Deus, o processo de santificação de Deus flui mais rápido na nossa vida. Olha para a vida de José e começa a pensar, o que Deus precisa fazer com você para você ser mais leal a Ele? O que Deus precisa fazer para você ser mais sábio com a escritura que Ele te deu? Como que você pode ser uma pessoa mais humilde e vencer o orgulho? Como que podemos ser mais maduros em nossas emoções? Como que Deus vai ter que fazer para fazer você, que muitas vezes é muito justiça, ser cheio da misericórdia de Deus, como esse homem aqui era? Deus tem que trabalhar em você para, muitas vezes, você parar de ser um acumulador, para você ser como José. Eu vou prover vocês, eu vou sustentar vocês.
ser um provedor, ser alguém que distribui, ser alguém que usa aquilo que Deus dá para levar ao próximo. Queridos, o plano de Deus é misterioso, é invisível muitas vezes. A gente vê uma criança dormindo no colo da avó, e aí, lógico, as crianças têm dificuldade de prestar atenção no culto. Nós ficamos olhando, mas essa criança podia estar na sala de aula, e isso e aquilo, mas quando nós não vimos nada, Deus está vendo um pregador, Deus está vendo ali uma mulher que vai criar às vezes 3, 4 filhos que vão ser missionários ao Senhor, mas nós não conseguimos enxergar, Deus vê. Muitas vezes tem uma senhora de idade na igreja, e a igreja não dá nada por ela, a igreja não valoriza ela. Deus vê ali uma conselheira pronta para ensinar para as mais novas como elas devem se portar conforme a palavra de Deus. A igreja vê muitas vezes um jovem, um adolescente meio desajeitado, lutando para se equilibrar na fé, mas Deus vê na frente, depois que Ele vai trabalhar na vida desse jovem adolescente, vê um homem forjado na palavra, que vai liderar a esposa, que vai criar filhos. Quantas vezes você já deve ter visto, eu mesmo vi na minha trajetória, olhar para pessoas na igreja e falar assim: nossa, esse cara tem uma vida muito bagunçada com Deus, esse cara não leva Deus a sério. De repente o Espírito Santo veio na vida daquele jovem, e agora ele é um pastor, em outro lugar, já foi para fora do país, e ninguém dava nada por ele, mas Deus dava. É assim, o trabalho de Deus é misterioso, é invisível. Você se vê como um crente muitas vezes oscilante, cima e embaixo, mas Deus olha para você e está preparando você muitas vezes para ser um futuro líder dessa igreja, mas nem você acredita nisso, por causa da sua oscilação, por causa das suas fraquezas, mas Deus continua trabalhando. Você se vê como um crente preocupado com essas lutas diárias, Deus vê você pronto para deixar Ele cuidar de tudo, enquanto você adora e serve na igreja e fora dela. No final, queridos, José, todas as virtudes dele, e o governo dele só estão aqui para mostrar uma coisa para mim e para você: o governo de Jesus Cristo, as virtudes de Jesus, porque tudo aquilo que nós olhamos em José, estão perfeitamente mostradas na Escritura, na pessoa de Jesus Cristo. Se não, olhe de novo, o que Deus fez através de José? Livrou o mundo da morte. Cristo livra você do inferno. Olhando de novo, nós vemos que os sonhos proféticos que José teve se cumpriram. A palavra de Deus nunca falha. Jesus disse que sempre estaria conosco até o fim. Tudo o que aconteceu com José aponta para Jesus. E quem é Jesus? Jesus é fiel, sábio, perfeito, cheio de misericórdia. Ele nos livra das aflições. O governo está sobre seus ombros, como diz o profeta Isaías. Ele te alimenta, Ele te protege, te dá direção. Ele reina. Ele é o Cristo, o Rei dos reis. O seu reino jamais terá fim. Cristo é o plano de Deus para todas as nações. Esse é o plano. Cristo é o plano. A vontade de Deus é o plano. Por isso, que nós possamos deixar os nossos planos e viver o plano de Deus. Que tudo seja para Ele. Não importa onde você esteja, mas que tudo seja para Ele, que tudo seja para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o plano perfeito de Deus para a vida da sua igreja. Amém.